Deixa eu te contar o que aconteceu. Os traficantes pegaram uma van e aí usaram a parte de cima, o teto dessa van, para esconder droga, né? Um teto falso para esconder droga. Ô Bambassi, o plano era transportar mais de 300 quilos de cocaína, só que deu errado, né? O cara que dirigia a van, quando viu os agentes federais, tremeu na base, né? Se tremeu todo. Conta pra gente essa história, Bambassi. Ficou extremamente nervoso e entregou, né? Pelas emoções dele, acabou entregando que realmente algo estava errado. Boa tarde a você, boa tarde também a quem nos acompanha na sua Tribuna do Povo. O homem bastante nervoso estava transportando mais de 327 quilos de cocaína em um fundo falso de uma van. O objetivo dele era realizar esse transporte, mas ele acabou sendo flagrado por agentes da Receita Federal na BR-376, já perto de Curitiba. Flagrado assim, dessa forma, como vocês podem ver, nervoso, bastante preocupado porque sabia que estava fazendo algo errado, foi abordado e aí já começou a conversar com os agentes da Receita Federal de uma forma bastante estranha, gaguejando com a fala arrastada, aquele famoso "não tem nada aqui não, doutor, não tem nada não, pode ver a van". Os agentes da Receita Federal olharam toda a van, suspeitaram desse comportamento do motorista e decidiram então levá-la até o porto de Itapuá. E o motorista foi junto. Quando chegaram no local, aí foi feito um scanner no próprio veículo. Cães farejadores também começaram a trabalhar ao redor da van e conseguiram identificar que realmente tinha algo na van, algo escondido. Foi aí que os agentes da Receita Federal encontraram um compartimento falso, um fundo falso no teto da van. Todos os tabletes da cocaína estavam lá. Esse carro, essa van, funcionava como uma espécie de carro-cofre, que justamente funciona para o crime organizado como um veículo adaptado para transportar drogas e também armas. Mas a polícia, a Receita Federal já conhece muito bem essa artimanha dos criminosos, essa forma de transportar droga, e aí com o scanner e com os cães farejadores confirmando, aí não teve jeito. A casa caiu para esse homem, não teve o que fazer, ele foi encaminhado à Polícia Federal e vai ter que prestar todos os esclarecimentos necessários. Vai ser interrogado, vão perguntar para ele para onde que ele ia levar essa droga, se ele realmente era o responsável apenas por fazer o serviço de transporte, se receberia algum dinheiro para isso, de quem que ele pegou a droga. O fato é, Matheus Furlan, que o veículo foi apreendido, a droga também, a casa caiu para esse motorista e, por que não, vai cair para muita gente que também está envolvida diretamente com este crime, viu, Matheus? Eu volto com você. Obrigado, Bambassi. Olha só, são duas situações. O sujeito que quer fazer um transporte desse para conseguir uma grana e aí ele assume o risco. Se perder a droga, ele vai ter que pagar de um jeito ou de outro. Como não tem dinheiro, ele cai na cadeia, porque cai por tráfico de drogas. E lá dentro, as cabeças grandes do tráfico vão imputar a ele uma certa pena. E aí ele vai ter que pagar de algum jeito. Ou paga matando alguém, ou paga transportando droga de novo, ou paga com a vida... Olha, é uma encrenca absurda. A outra maneira é o seguinte, o cara que já está lá no esquema errado, tem dívida com a facção, e aí para cumprir essa dívida ele é muitas vezes submetido a transportar droga, distribuir droga, enfim, são várias as situações. Aí depende da negociação que o crime organizado faz com o sujeito. E aí ele não recebe nada por isso, ele cumpre aquilo que a ele foi solicitado mediante uma dívida. Agora, o que acontece é o seguinte, 300 quilos de droga, por baixo, esse cara ia receber uns 10 mil reais. Por baixo. Só que aí ninguém imaginava que a polícia e os agentes federais estariam na rodovia, nesse caso foi a Receita Federal, fazendo essa fiscalização. Só que assim, o tirocínio dos agentes é muito avançado. O sujeito dá uma piscada diferente, ele já sabe que tem coisa errada. E aí não adianta esconder no pneu, não adianta esconder atrás do painel, não adianta esconder no teto, não adianta esconder no assoalho.
Eles encostam na lataria, já sabe, pô, aqui tem coisa errada. E aí fazem essa operação para poder retirar a droga. O sujeito foi detido, está preso por tráfico de drogas, ele pode contar se ele quiser, mas a própria polícia sabe que o sujeito não vai falar nada porque ele não quer perder o pescoço quando cair na penitenciária. Então ele prefere ir preso do que abrir a boca. E para esse tipo de situação não existe delação premiada, não. Não se negocia liberdade, não se negocia atenuação de pena e muito menos redução, tendo em vista que ele sabe o peso nas costas dele. Gente, a gente está falando de 300 quilos de cocaína. Isso é pasta base, depois ela passa por um processo de refino. Eles misturam muitas coisas até distribuir nas biqueiras. E quando chega na biqueira, eles acrescentam mais porcaria. Vale tudo. Pó de vidro, pó de gesso, até formicida. Eu já vi em apreensões da polícia em situações como refinarias de cocaína, né? E assim, uma vez eu fui no sistema prisional, entrevistei um sujeito que havia caído por tráfico de drogas e ele me contou. Diz que tinha uma dívida gigante, não conseguia pagar nem a mensalidade da escola das filhas. E aí ele acabou caindo na besteira de querer fazer o transporte. Conseguiu uma vez, conseguiu 2 vezes, conseguiu na 3ª vez, ele já tinha pago todas as dívidas da família. E aí ele continuou, porque não podia mais sair.